Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo aqui todos os dias, pessoal, notícias do atual governo, notícias da atual política que se instalou no Brasil. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição, pessoal. Já vou pedindo que, se não é inscrito, dê aquela força se inscrevendo no canal, deixem seu like, comentem aí também, pessoal, de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Pessoal, só lembrando a todos vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Você será notificado toda vez que postarmos uma notícia nova, pessoal. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Na tarde dessa sexta-feira, Lula se reuniu com o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Os dois tiveram uma conversa privada depois de participarem aí desse evento da CELAC no Caribe. Segundo o governo brasileiro, eles discutiram o combate conjunto ao garimpo ilegal em territórios de Yanomami e o comércio entre os dois países. Alexandre, quero te ouvir, a gente pode juntar aí esses dois assuntos que têm relação com esse evento da CELAC, no qual o presidente Lula participou na tarde de hoje. A Lula deve ter feito um relatório para o Maduro, né, do que aconteceu lá em Georgetown. O sonho do Maduro é entrar em Georgetown, né? Tem todo aquele petróleo agora. Mas eu cobri guerra lá em 82. Então, não me venho com essa conversa fiada, que eu sei como essas coisas funcionam. Lula em nenhum momento mencionou o ataque do 7 de outubro, que matou com extrema crueldade 1.300 israelenses numa noite. E eu fiquei muito feliz que eu vejo aí que o articulista da Oeste, o Dalrymple, o William, fez o mesmo cálculo que eu fiz, proporção de país. Eu fiz isso no dia 20. Eu disse, imaginem se 27 mil gaúchos ou paranaenses fossem mortos numa noite com métodos crudelíssimos por uma força de terroristas que entrasse pela fronteira para provocar o Brasil. 27 mil brasileiros seriam mortos numa noite, isso equivale aos 1.300 israelenses mortos naquele 7 de outubro, e Lula falou naquele dia, mas não mencionou, falou no dia seguinte, não mencionou Hamas. O sonho, né? O sonho da esquerda brasileira, agora o Brasil voltou no cenário internacional. Pobre Itamaraty, ter que aguentar isso tudo, depois de ter formado um conceito de diplomacia no mundo inteiro, de diplomacia isenta, de diplomacia firme, de diplomacia de resultados, até no governo militar, né, fomos os primeiros a reconhecer o governo de esquerda de Angola, né, inclusive fazendo injustiça para o Jonas Savimbi da UNITA, né, mas reconhecemos. Enfim, e agora fica essa coisa de o Lula está vendo que não dá outro tipo de destaque e liderança, ele quer liderar o mundo contra Israel, pelo jeito. Só que não vai liderar sozinho, vai ter que se unir, já está bem amigo do Irã, né? Na primeira semana já permitiu navios de guerra, navios militares iranianos a procurar abrigo no Rio de Janeiro. Né? Então, o eixo Brasil-Irã contra Israel. Imaginem só, no mundo ocidental, no oeste do mundo, o que significa isso. Ana, mais uma vez aí, o presidente Lula atacou Israel e nesse encontro, nesse evento aí da CELAC, ele propôs uma moção contra o governo israelense, aí a ONU e também aos países integrantes da CELAC. Fala, Lula, fala mais, né? Diferentemente do lado deles, que adoram censurar
os opositores políticos, os críticos, os jornalistas independentes aqui. Nós pregamos a liberdade de expressão e quanto mais Lula fala, mais ele mostra quem de fato ele é e que nós brasileiros sabíamos. Ele enganou muita gente, no primeiro mandato, no segundo, enganou muita gente. Obama, lembram quando o Obama disse ele é o cara? Depois, no livro do próprio Obama, né, que é o queridinho da esquerda mundial, uma boa oratória, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que supostamente é uma nação racista, né, mas elegeu por 2 vezes um presidente negro. Depois ele disse no livro que Lula ele tem jeito de mafioso, né, e fala ali da corrupção em torno do chefe do Foro de São Paulo. Agora, a pergunta que fica, Paula, é se na eleição de 2016 nós vamos poder dizer que Lula é amigo do Maduro, que se reuniu, que deu as mãos, que tirou foto, que recebeu o ditador venezuelano com honras de chefe de Estado, ou se aí em 2016 vai ser proibido dizer que Lula é amigo de ditadores, como foi proibido em 2026 dizer que Lula era amigo de Daniel Ortega, ditador da Nicarágua que persegue cristãos, né? Os cristãos no Brasil que votaram no Lula estão bem calados, né? Perseguição a cristãos na Nicarágua, o aborto desenfreado através de uma nota abjeta do Ministério da Saúde. Então fica o questionamento, né? Se alguém tiver uma bola de cristal ou quiser fazer alguma aposta, será que vamos poder dizer que Lula é amigo, parceiro de Nicolás Maduro em 2026? Bom, agora 19h23, vou reforçar. E a atividade econômica movimentou quase 11 trilhões de reais em valores nominais, segundo o IBGE. A atividade agropecuária, que cresceu 15,1% na comparação com 2022, influenciou no resultado positivo anunciado nesta sexta-feira. Para se ter uma ideia, o crescimento do agro representa um avanço quase 10 vezes maior do que o da indústria, que cresceu pouco acima de 1,5%. O número é ainda 6 vezes superior ao segmento de serviços, que avançou 2,4% em 2023. Além disso, o setor bateu recorde de faturamento com o mercado externo, trazendo quase 170 milhões de dólares para o país. A cifra corresponde a praticamente metade de tudo que o Brasil faturou com exportações em 2023. Assunto para o nosso repórter especial aqui de economia, Carlo Cauti. Carlo, bom, sob a influência aí do agronegócio, o PIB do Brasil fechou 2023, então, com alta de 2,9%. Os dados do IBGE também mostram aí uma desaceleração da atividade econômica a partir do segundo semestre do ano passado. O que a gente pode concluir aí desse resultado apresentado pelo IBGE, Carlo? É que o setor econômico mais detestado pela esquerda, ou seja, o agrofascista, né, como lembrando o presidente Lula falou durante a campanha eleitoral, é um verdadeiro motor do Brasil. E sem o agronegócio, o Brasil teria parado nesse 2023. Só que o agronegócio também foi muito positivo a sua contribuição, mas foi também atípica, porque lembramos que no primeiro trimestre desse ano, do ano passado, aliás, tivemos um boom de 21% do agronegócio, graças a uma super safra, que não é que se repete todos os trimestres e todos os anos. Então, até o agro, que tem um crescimento de produtividade espetacular, e teve nos últimos anos esse crescimento, independentemente de quem estava no poder, ele também tem um limite de não poder carregar um país que não consegue mais crescer por causa de um aumento da carga tributária, de insegurança jurídica, de problemas também ligados a um governo que não consegue organizar, nem sequer dar certeza se a reforma tributária vai ser aplicada ou não, e não por acaso a indústria é um setor que menos cresceu no Brasil. Agora, tem também a sorte de ter tido uma herança bendita de 2022, que levou um carrego estatístico que melhorou a situação, ou seja, o bom resultado de 22 também se reverberou no primeiro e no segundo trimestre de 2023. Mas se a gente olhar o gráfico dos 4 trimestres do ano passado, eu queria pedir para o Binha mostrar para a gente o gráfico, é evidente que
a situação econômica do Brasil não está boa, não é positiva. O Brasil cresceu muito no primeiro trimestre, mas começou a decelerar esse crescimento, desacelerar já no segundo, no terceiro, no quarto. O Natal sempre ajuda e deu a Black Friday, entre outras coisas, deu uma crescidinha a mais. Mas o carrego estatístico do ano passado não vai ser tão forte como aquele de 2022, ou seja, em 2024 vamos crescer menos. Claro, o Brasil consegue surpreender os economistas com um crescimento maior do que o esperado, graças também a reformas microeconômicas, como, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica do governo Bolsonaro, as reformas feitas durante o governo Temer, que estão dando efeitos ainda pouco mensuráveis, mas estão dando. A questão é, se continuar assim, se continuar com esse clima de incerteza, com investimento muito baixo, né, a formação bruta de capital físico está baixa, está negativa, ou seja, ninguém está confiante em investir no Brasil, teremos uma redução progressiva do PIB nos próximos meses e anos. Isso vai afetar também a arrecadação do governo e teremos problemas para fechar as contas públicas no azul. Então a situação no ano passado foi boa do ponto de vista do PIB, graças ao agronegócio, mas temos um horizonte muito mais complicado pela frente. Bom, agora a gente vai falar sobre saúde. O Brasil atingiu nesta quinta-feira a marca de 1 milhão de casos de dengue em 2024. Dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde registram que desde o início deste ano, 207 mortes foram registradas no país pela doença. O número é mais de 30% maior que o de mortes registradas nos 2 primeiros meses do ano passado. Outros 687 óbitos estão em investigação. A alta nos casos da doença neste ano elevou a pressão sobre o governo por uma solução. O Ministério da Saúde anunciou um montante extra de R$1,5 bilhão para o combate à dengue nas localidades em situação de emergência. Apesar do início da campanha de vacinação contra a dengue no Brasil, a oferta neste ano será limitada por causa da baixa quantidade de doses disponíveis. Alexandre, o Ministério da Saúde comprou 5.200.000 doses da vacina aí contra a dengue, como são 2 doses, né? Então, um pouco mais aí de 2,5 milhões de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que são o público-alvo inicial dessa campanha de vacinação. É lamentável que em 2024 estejamos noticiando uma epidemia de dengue no país e a ministra da Saúde aí, o Ministério da Saúde emitindo nota técnica sobre o aborto. E o lamentável também é que o campeão em termos relativos à população seja a capital do país. O Distrito Federal é o campeão. Eu não sei quantas mortes estamos agora, mas é um número muito alto. E agora, de tudo isso, a gente planta. É isso aí, pessoal. É o exemplo do que não fazer, de que um presidente não deve fazer, né? Assim, explodindo, cara, casos de dengue. Eu fico até com medo aqui na minha casa, eu boto veneno, naqueles veneninhos que vão na parede, para todo canto, pessoal. Todo canto. Enquanto isso, o cara que deveria estar lá acompanhando de perto, tentando alguma coisa para solucionar essa crise de dengue, está passeando, se encontrando com... Eu não posso falar a palavra aqui, mas vocês sabem, né? Aquela palavra com D, de se encontrando, passeando, essas reuniões, pessoal. Isso tem que acabar. Eu não consigo entender por que esse cara viaja e fica fazendo essas reuniões, é G20, é G30, é G40, G50, H21, não sei o que na Europa. Primeira reunião que teve, pegando caneta escondida. Segunda reunião, levando uma comitiva enorme, gastando dinheiro. Egito, passeando. Israel foi para causar polêmica, para falar do que não sabe e está rendendo até hoje. E ele quer manter, né, o orgulhinho besta dele faz ele querer manter a palavra dele, mesmo estando errado. Brasil, produtos, só sobe o preço cada vez mais. Daqui a pouco é a gasolina. Arroz, quase R$40.
E não estamos numa pandemia, não. Ah, mas no Bolsonaro também estava. Pandemia. Estávamos passando por uma pandemia de Covid-19. Agora, né, o senhor ali quer passear enquanto o Brasil vive uma crise por conta de dengue. Ah, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele pode pensar em alguma coisa? Ele não é o presidente? Ele não se dispôs a sentar no cargo, sentar na cadeira lá de presidente. Não é só papinho, lero-lero, postagem no Instagram e ir para reunião aqui, não. Tem que fazer alguma coisa, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu gostei, o seu joinha. Vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a todos vocês, pessoal, que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço. Valeu!